Olá pessoal, bom dia ou boa tarde a todos. Eu acredito que já é quase boa tarde, 11h45. Hoje, que dia que é hoje? 27 de setembro, o mês terminando. E para não dizer o ano terminando também, porque está aí por 3 ou 4 meses. Queridos, é um prazer, é um privilégio, mais uma vez, poder estudar a Palavra de Deus com vocês. Nós aqui, hoje estamos na chácara, estamos aqui na chácara gravando, por isso que você está vendo aí mata atrás de mim. E tá eu, Samuel, Ana, tio Félix, a Isabel. E é um prazer, juntos aqui, compartilhar, estudar a Bíblia, estudar um assunto muito interessante, muito imprescindível para nós, que é continuar aquele estudo que a gente vem fazendo sobre batalha espiritual e hoje, mais uma vez, estudando sobre Jesus, sobre Deus, sobre conhecer a pessoa de Jesus. Já estudamos 2 lições sobre conhecer a pessoa de Jesus. E eu quero dizer uma coisa aqui para os que estão aqui, para todos vocês, aonde estiver ouvindo essa palavra. Eu já falei, já compartilhei 2 estudos sobre conhecendo Jesus, conhecendo o comandante do nosso exército. Batalha espiritual envolve o exército do inimigo. Nós estudamos 2 lições, Satanás e seus demônios, e depois o exército de Deus, conhecendo o exército de Deus, e o comandante é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E nós já tivemos 2 lições sobre conhecendo Jesus, conhecendo o nosso comandante. E deixa eu dizer uma coisa, essas 2 últimas lições, eu observei que mais ou menos 1/3 dos que participam dessas lives, dessas gravações, dos que ouvem, apenas 1/3 teve estudando essas 2 lições, teve assistindo essas 2 lições. E daí eu fiquei pensando, será que as pessoas não estão interessadas em conhecer Jesus? Eu até fiquei espantado, porque nas ministrações sobre conhecer o diabo e seus anjos, um monte de gente assistiu. E agora, sobre conhecer Jesus Cristo e o seu exército, seus anjos, a igreja, o povo de Deus, mas especificamente agora, estudando sobre conhecer Jesus Cristo, apenas 1/3 dos que estudaram, dos que assistiram às outras lições, assistiram sobre conhecer Jesus Cristo. E daí eu fiquei pensando, será que as pessoas não estão interessadas em conhecer Jesus? É preocupante, porque se não estamos interessados em conhecer a pessoa de Jesus, quem é Jesus, o que ele fez por nós, quem ele é hoje, quem ele foi antes de vir à Terra, o que ele fez aqui na Terra e o que ele fez depois que ele saiu aqui da Terra, onde ele está, é imprescindível conhecer Jesus. Mas aí eu fiquei pensando, será que as pessoas não estão interessadas em conhecer Jesus? Ou será que as pessoas disseram, não, eu aceitei Jesus, estou caminhando com Jesus há muitos anos, eu já conheço Jesus, né, tio? Já conheço Jesus, eu estou há 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, eu estou há 60 anos na igreja. E aí as pessoas podem pensar, não, eu já conheço Jesus de cor salteado, já conheço Jesus desde pequeno, não estou muito preocupado em conhecer Jesus. Queridos, eu vou fazer uma pausa sobre os 2 estudos que a gente vinha vindo sobre a pessoa de Jesus, e eu ainda tenho praticamente mais 2 lições para estudar com vocês sobre conhecer Jesus Cristo, o comandante, o general do nosso exército. Eu vou fazer uma pausa e vou com você
ver sobre a importância de conhecer Jesus Cristo. A importância. A importância. O primeiro texto que eu vou ler com você hoje sobre a importância de conhecer Jesus é Gênesis 3. Deus cria o homem, cria o jardim do Éden, maravilhoso, coloca o Adão lá e a Eva, e a Bíblia diz que eles, no período que viveram no jardim, eles eram santos, não estavam no pecado. E por isso, em razão de viver em santidade, separados do pecado, Deus vinha visitá-los todos os dias. Todos os dias Deus se fazia presente no jardim do Éden. Deus se revelava, Deus se manifestava para Adão e para Eva e conversava com eles. E chegou um dia que o homem deu ouvido a Satanás. E Satanás engana o ser humano. Gênesis 3. A serpente mais astuta, diz a Bíblia, do que todos os animais, chegou para Eva e disse: Eva, é verdade que Deus disse que não é para comer de toda a árvore do jardim? Já começa enganando. Deus tinha dito que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas uma. O diabo chega, astuto como sempre, e fala: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nada da árvore daqui do jardim? E a Eva diz: não, não é verdade. Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores do jardim, mas aquela que está no meio do jardim não é para comer. E a Eva ainda acrescentou: não é para comer da árvore do meio e não é para nem tocar nela, porque ela disse que Deus disse que o dia que a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Queridos, o diabo chega enganando e a mulher, por não prestar atenção na palavra de Deus, cita coisa que Deus não falou. Deus não falou que não, Deus não disse que era a árvore que estava no meio do jardim. Lá em Gênesis 2 está dito que não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, por não prestar atenção na palavra de Deus, cita outro texto, não, Deus disse que não é para comer da que está no meio, e Deus disse que não é para tocar também. Olha o problema por não estar prestando atenção na palavra de Deus. E daí, a serpente diz: não, não é isso não, vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, que Deus proibiu, vocês vão ter os olhos abertos e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Imagina, falar para a mulher que ela ia ficar igual a Deus, tornar sábia como Deus, conhecendo do bem e do mal. Mais do que depressa, a Eva foi pegar da árvore e foi comer. Não sabia ela pegou e comeu e ainda chegou, levou para casa, levou e deu para o marido, deu para o Adão. E aí eu chamo você para o texto que eu quero compartilhar. Vendo a mulher que a árvore era boa, desejável aos olhos, a árvore que ia dar conhecimento, entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E ambos abriram os olhos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Já começou o problema aí. Já começaram a ver que estavam nus. Até então, Adão e Eva não se vestiam e não percebiam que estavam nus, porque não tinha esse conhecimento do bem e do mal que nós temos hoje. Já viram que estavam pelados, já ficaram com vergonha. E a Bíblia diz que fizeram aventais, roupa para se vestir, porque viram, já começou a revelação do conhecimento do mal e do bem. O ser humano já começou a ver a sua situação. Queridos, e o que acontece? Ouviram a voz do Senhor, Gênesis 3:8. Passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E Deus chamou Adão e disse: Adão, onde estás?
E ele responde: eu ouvi a tua voz no jardim, mas eu temi porque eu estava nu e eu me escondi. E Deus disse: quem te mostrou, Adão, que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? E Adão responde: a mulher que o Senhor me deu por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos, esse texto que eu escolho hoje é para mostrar que o primeiro homem e a primeira mulher não valorizaram a presença de Deus. Não valorizaram a importância da presença de Deus. Eles menosprezaram. Eles tinham os únicos na terra que tiveram o privilégio de conversar com Deus todos os dias, face a face, olhar para Deus, Deus chegar para eles e conversava com eles face a face. Não valorizaram a importância da presença de Deus. Não valorizaram. Pensaram que isso era coisa normal. Todo dia falar com Deus, Deus ia ali, visitava eles, conversava com eles e falava com eles. Não tiveram noção da importância da presença de Deus em nossas vidas, em nossa família, em nosso lar, aonde a gente está. Mas e o mundo de hoje? E os cristãos de hoje? Qual a importância que estamos dando para a palavra de Deus? E é por isso que eu parei hoje, para chamar a atenção nossa para a importância que é a presença de Deus para nós. Porque eu comecei a falar sobre a importância de Jesus Cristo, conhecendo o nosso general, o que ele fez antes de vir à terra, criou céus e terra, estava com Deus criando tudo, é o sustentador desse planeta. É o sustentador das nossas vidas. Se eu estou falando com você aqui e você está podendo me ouvir, é porque Deus está dando vida para mim e vida para você. Porque o dia que Ele tirar o nosso fôlego de vida, acabou, a gente vai embora. Mas o ser humano tinha a oportunidade de conviver com Deus todos os dias. Deus ia até lá, falava com eles, ministrava a eles. Imagina o ser humano ter a oportunidade de conviver com Deus todos os dias. Todos os dias, mas não valorizaram, desobedecem a Deus, come dessa tal árvore, enganado pelo diabo. E agora sabe o que vai acontecer? Deus pergunta para o Adão: Adão, por que você fugiu de mim, se escondeu de mim? Porque eu venho todos os dias aqui, você nunca fugiu, Adão, você e Eva. Agora vocês fugiram da minha presença. O que aconteceu? Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu temi, porque eu estava nu. Queridos, é impressionante. Quando a gente se distancia de Deus e afunda no pecado, nós temos medo de Deus, nós temos medo da palavra de Deus, nós temos medo da igreja, nós temos medo da oração, nós temos medo da comunhão, nós temos medo de tudo que se relaciona com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Estava conversando com a Bel agora há pouco. Terminou a pandemia, já pode abrir a igreja. Mas as pessoas não estão interessadas de vir para a igreja. As pessoas não estão interessadas de vir para a igreja. Porque Deus está sendo o último lugar, não estão nem aí com Deus, não estamos nem aí, não estamos preocupados, não estamos valorizando a presença de Deus, o culto, a adoração, aonde a gente vai reunir mais de um, e Ele diz que aonde tiver mais de um, 2 ou 3, Ele diz, eu vou estar no meio. Mas não estamos interessados mais na presença de Deus. Queridos, não estamos interessados, não estamos preocupados. Sabe o que aconteceu com Adão quando ele perdeu a presença? Olha o que aconteceu. Deus pergunta para ele, ele fala, a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a culpa dele. Não, eu comi do fruto porque a Eva me deu. Ué, mas Deus tinha dito, era para ele, não coma desse fruto. Ele era para ter dado uma dura na Eva. Eu não vou comer. Onde é que você pegou esse fruto? Ah, é aquele? Eu não vou comer. Deus falou que não é para comer. Não, ele embarca junto com a Eva. Aliás, deixa eu dar uma palavra aqui.
a homarada, os homens no Brasil e no mundo, eles estão sendo levados por mulheres, por filhos, pelo mundo, pelo diabo, pelos demônios. Eu tenho que dizer isso. Queridos, Deus deu a palavra para nós homens. Deus não falou com a Eva, não coma do fruto, Deus falou com Adão. Aliás, quando Deus deu essa ordem que não era para comer do fruto, Deus falou com Adão, não tinha nem criado a Eva. Deus responsabilizou o Adão, é o homem que é o responsável pela vida dele, nós somos responsáveis pelas nossas vidas e somos responsáveis por nossas famílias. Mas os homens têm sido negligentes, homens irresponsáveis que deixam para as mulheres cuidar da vida espiritual deles. É o Adão. Deixou por Eva e ainda culpa a Eva ainda. A mulher que o Senhor me deu. E Deus pergunta para Eva, Eva, por que você fez isso? E a mulher diz, a Eva diz, a serpente me enganou. Deus, a culpa é do diabo. Queridos, nas duas lições que eu estudei com vocês sobre o que o diabo, quem ele é, por que ele está na terra, foi expulso do céu, era um anjo importante, era um querubim importante, uma das autoridades maiores do céu, se rebelou contra Deus, e ele quis tomar o lugar de Deus no céu, foi expulso para a terra, e aqui na terra ele continua querendo tomar o lugar de Deus, e presta atenção que ele falou para Eva, não tem problema nenhum, Eva, coma do fruto, porque o dia que você comer do fruto, você vai ficar igual Deus, sabendo o bem e o mal. O interesse do diabo é tomar o lugar de Deus na terra e fazer os seres humanos também se rebelarem contra Deus, se rebelar contra Deus e conhecer o bem e o mal, desobedecer a palavra de Deus. Porque ele tenta botar na cabeça do ser humano, olha, fique sabido como Deus, fique inteligente como Deus. Por quê? Porque você pode até ser um Deus. Queridos, essa geração que está aí fora no mundo, está pregando que o Deus pode ser você mesmo. É o que a gente ouve nas faculdades, é o que a gente ouve nos livros de ajuda. Ah, você pode, aprenda que você tem força dentro de você, acredite, confie em você, confie no ser humano, confie na ciência, confie nas coisas materiais, porque você pode vencer. Nós nunca vamos vencer sem Deus, queridos. Sem Deus nós somos pó e cinza. Sem Deus nós somos galho de árvore arrancado que seca e vai virar cisco. Essa geração está arruinada e destruída porque abandonou Deus, desprezou Deus, fugiu de Deus. Mas a igreja, os cristãos também estão fugindo de Deus. É o que aconteceu com Adão. Desobedeceu a Deus e está fugindo de Deus. Eu fugi do Senhor porque eu vi que eu estou pelado. Eu fugi do Senhor porque eu estou em pecado. As pessoas estão fugindo de Deus, fugindo da igreja, fugindo da oração, fugindo da leitura, da meditação, das coisas de Deus, porque estão no pecado. Estão vivendo no pecado. E o pecado nos causa medo, porque Deus é um fogo consumidor. Deus é tremendo, é poderoso. E é isso que temos procurado trazer para vocês. Deus não é Jesus Cristo e Deus não é o Cristo pendurado numa cruz morto, que não faz nada por ninguém. Não, aquele Cristo da cruz foi naquele período que ele estava substituindo eu e você na cruz. O Cristo humilhado da cruz não é o Cristo verdadeiro. Não é o que existia antes de vir ao mundo e não é o Cristo que depois que ressuscitou subiu para o céu. Aquele era o Cristo quando ele tomou eu e você sobre ele na cruz do Calvário. É o Cristo representando o pecador ou os pecadores do mundo. Mas o Cristo verdadeiro, ele é tremendo, ele é extraordinário. E é isso que nós temos procurado trazer para vocês. Mas eu fiquei preocupado porque quase ninguém se interessou por essas duas últimas lições que eu estou falando sobre a grandiosidade e a soberania e de quem é Jesus Cristo. Ah, eu já conheço Cristo. Conhece? Vamos ver se a gente conhece Cristo. Adão conhecia. Via Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele conversava com eles dia a dia.
mas não valorizaram. Sabe o que aconteceu? Deus diz, ó, vou pôr inimizade entre você e a serpente, ela vai ferir, tu vai ferir a cabeça dela e ela vai ferir teu calcanhar. E para a mulher Deus disse, olha, multiplicarei a tua dor, multiplicarei a tua conceição, com dor terás filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E para Adão Deus disse, porquanto ouviste a voz da tua mulher, tá vendo? Ó a repreensão aí, ouviste os conselhos da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei que não era para comer. Sabe o que vai acontecer com você? Com dor comerás todos os dias da tua vida. Agora, meu filho, você vai trabalhar para comer. Até então Deus tinha criado um jardim com milhões de árvores plantadas. O ser humano não precisava trabalhar e produzir. Deus deu tudo. No jardim do Éden, o homem tinha tudo, gratuito, tudo. Agora não. Agora, meu filho, maldita é a terra por tua causa. Maldito é a terra por tua causa. Deste ouvido a voz da tua mulher e me desobedeceste. A terra está sendo amaldiçoada por causa de você. Então está vindo tudo quanto é maldição sobre a terra. Está vindo dor, está vindo peste, está vindo doença, está vindo bicho para comer a plantação que você planta. Está vindo sol, está vindo castigo, meu filho. Olha só, comeste da árvore, maldita é a terra. Com dor comerás todos os dias da tua vida. A terra vai produzir espinho, vai produzir cardo, vai produzir mato. Você vai ter que carpir. Você planta mandioca, você planta o milho. Daqui uns dias o mato vem para cobrir tudo. Se você não capinar para tirar o mato, você não come, porque o mato vai querer destruir a sua comida, meu filho. Porque a terra foi amaldiçoada. Porque você não valorizou andar comigo. Você não valorizou a minha presença. Você não valorizou tudo que eu criei para você. Eu te dei um paraíso. Eu te dei o jardim do Éden, um paraíso abençoado. E ainda vinha todos os dias falar com você. Você não valorizou isso. Você desprezou. Você não deu atenção. E Deus continua. Do suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Você vai suar para trabalhar, para comer o seu pão. Até então o homem não trabalhava. Vinha tudo de graça. Deus mandou ele cuidar apenas dos animais. Ele não tinha que plantar para comer. Ele tinha tudo. E o que a Bíblia diz? Até que te tornes a terra ao pó, porque do pó foste formado. Do pó foste formado. E sabe o que Deus fez? Aí Deus faz túnica para eles. E Deus diz, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que ele não torne a tomada a árvore da vida e coma e viva eternamente. Lançou-os fora do jardim do Éden para lavrar a terra. E havendo lançado fora do jardim do Éden, colocou querubins ao oriente do jardim, com a espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. Deus expulsa o homem do jardim, Deus expulsa o homem da bênção, Deus expulsa o homem de toda a provisão que Deus tinha provido, Deus expulsa o homem da sua presença, o homem perde a bênção, o homem perde a presença de Deus e agora vai para longe de Deus, não pode voltar mais para o jardim. Não pode voltar mais para a presença de Deus. Tudo isso porque não valorizou a oportunidade que teve de andar com Deus, da presença de Deus e das bênçãos de Deus. Queridos, o que estamos fazendo com as bênçãos de Deus aí, você na sua casa, na sua família, na sua igreja? O que estamos fazendo com Deus, com sua palavra, com aquilo que Deus tem nos dado, essa salvação grandiosa e gloriosa na pessoa de Jesus Cristo? Qual o valor que estamos dando para Deus, para a sua palavra, para a igreja, para as coisas de Deus? Qual o valor e a importância? Deus manda uma pandemia e a gente vê aí milhões de pessoas morreram. Mas porque a gente está vivo, a gente acha que não vai acontecer nada com a gente. E a gente continua negligente, rebelde, desobediente, desinteressado, descompromissado com Deus. E o que Deus vai precisar fazer para nos acordar? Queridos,
Agora vamos para Êxodo. Deus expulsa o homem da sua presença e o homem perde a presença de Deus. E no capítulo de Êxodo, a gente vai ver no capítulo 19 e 20 de Êxodo, eu não vou ler todo esse capítulo, mas no capítulo 19 e 20 de Êxodo, a gente vai ver Deus tirando o povo de Israel do Egito para levar para a terra que ele prometeu, para fazer desse povo um povo escolhido. E Deus começa dizendo no capítulo 19, estou escolhendo vocês para ser povo santo e sacerdócio real. Eu estou separando. Porque até agora eu não pude ter comunhão com o homem por causa do pecado. Mas eu estou resolvendo provisoriamente o problema do pecado. Eu estou criando o tabernáculo, eu estou criando o sacerdote, eu estou criando a expiação do pecado através do quê? Da morte dos animais, lá no velho pacto. E Deus dá ali, no capítulo 19 e 20, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Deus constitui, cria os sacerdotes. E diz, olha, a hora que você pecar, você pega um animal, você vai lá no sacerdote, onde está o sacerdote, e você leva, e você oferece esse animal, e o animal vai morrer no seu lugar, e o sangue do animal vai purificar o seu pecado, e eu vou poder conviver com você, e você vai poder voltar a conviver comigo. Eu vou restaurar aquilo que vocês perderam no jardim do Éden. Vocês foram expulsos da minha presença, agora eu estou trazendo vocês de novo para perto de mim através dos mandamentos, através dos sacrifícios, através das ofertas, através do sacerdócio. E sabe o que acontece com o povo aqui? O povo falou, tudo bem, maravilhoso. Maravilha, Moisés. Então Moisés falou assim, Deus falou para Moisés, Moisés, fala para o povo se separar, se purificar, se santificar 3 dias, 2 dias, porque no terceiro dia eu vou descer até o cume do monte, eu quero falar pessoalmente com o povo, eu quero falar com eles, eu quero que eles me conheçam, eu estou falando de conhecer a Deus. O tema dessa ministração hoje, a importância de conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo e valorizarmos isso. E Deus fala, ó, vocês foram expulsos do jardim, mas agora eu estou preparando uma nova etapa, o tabernáculo, o sacerdócio, o sacrifício dos animais, estou dando os mandamentos para que vocês possam se voltar para mim. Porque eu quero voltar a ter comunhão com vocês. Porque sem vocês, sem mim, vocês estão mortos, vocês são galho seco. Vocês estão perdidos, vocês estão arruinados sem mim. Mas eu quero voltar a andar com vocês, a ter comunhão com vocês. Eu quero que vocês aceitem e caminhem comigo, com a minha presença. Sabe o que acontece lá no Gênesis 19? No Êxodo 19? Deus desce para falar com o povo. Olha só, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardar os meus concertos, vocês vão ser a minha propriedade particular, peculiar, dentre todos os povos da terra. Vocês vão ser um reino sacerdotal e um povo santo. Se vocês agora aceitar o que eu estou propondo no novo pacto, nesse pacto do Velho Testamento, vocês vão ser um povo peculiar, vou separar vocês de todas as nações, vocês vão ser um reino de sacerdote e vocês vão ser um povo santo. E Moisés contou isso para o povo, e o povo falou, maravilhoso, maravilha. E daí Moisés disse, ó, Deus está propondo para a gente se santificar, que ele vai descer no monte, ele quer conversar com todos vocês. E o povo topou, se santificaram. E o povo responderam a uma só, tudo que o Senhor falar, vamos fazer. E daí Deus desce no monte, disse o Senhor a Moisés, santifica o povo hoje e amanhã, lave os seus vestidos, estejam prontos, porque no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo. Aleluia!
Ó Deus dizendo, eu quero descer de novo, diante dos olhos de todos vocês, eu quero me revelar a vocês, eu quero caminhar com vocês. E sabe o que acontece? Santifiquem, porque eu vou descer. Santifiquem, se preparem, porque eu vou descer. Eu quero que vocês me vejam. Estejam prontos, porque eu vou descer no monte. E Deus marcou o limite, ó. Fiquem até determinada distância. Não se aproxime do monte, porque eu vou descer no monte, o monte vai estar tomado pela minha presença. E se a minha presença é tão grande que se alguém chegar perto do monte, vai morrer queimado. Porque Deus é assim, queridos. É isso que Deus está tentando falar há 4, 5 domingos com a gente. Eu sou grande, poderoso e tremendo. Você precisa me conhecer, porque a hora que você me conhecer, a minha presença vai mudar a sua vida e a sua história. Vai mudar a sua família. É um Deus grande e tremendo. Olha a manifestação desse Deus. Ninguém vai tocar no monte, porque até se um animal tocar no monte, vai morrer. Então, quando trocar a buzina e Deus descer no monte, ninguém toque no monte. E Moisés leva o povo para fora do arraial e se coloca em pé diante do monte. E olha o que a Bíblia diz, e Deus desce no monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor desceu com fogo sobre o monte. E o fumo subiu como o fumo de uma grande fornalha, e o monte tremia pela presença de Deus. Você já imaginou uma montanha tremendo pela presença de Deus? Você já imaginou isso? Um monte tremendo porque não resistia à presença de Deus. Quanto mais o ser humano, se chegasse ali, morria. Mas o que Deus estava querendo falar? Eu estou querendo que vocês me conheçam. Para que vocês saibam quem eu sou e vocês possam me temer. E o monte fumegava, porque Deus tinha descido sobre o monte, e o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo, de maneira que Deus falava com Moisés, e Moisés falava com Deus. Moisés falava e Deus respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, o Senhor clamou a Moisés do cume do monte. E disse o Senhor a Moisés, desce e fala para o povo não ultrapassar, porque senão eles vão morrer, não deixa eles chegar perto. E o povo estava indo para lá, para perto do monte, simples, brincando, pensando que a presença... E Moisés desce lá de novo, alerta esse povo para não encostar no monte, porque senão eles vão ser destruídos. E Moisés desce e alerta o povo. E daí Deus diz, agora sobe você e Arão para conversar comigo aqui em cima. E daí no versículo 20, Deus dá os 10 mandamentos para eles, está lá. Então falou o Senhor, eu sou o Senhor que teu Deus tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura para você, nem imagem das coisas que estão no céu, nem imagem das coisas que estão na terra, não fará imagem, não te encurvarás a ela, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, o pecado dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas eu faço misericórdia a milhares daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Deus começa aqui a dar os 10 mandamentos para eles, e aqui está todos os 10 mandamentos aqui. Todos os 10 mandamentos aqui. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo, nada. 6 dias trabalharás, no 7º guardarás, e por aí vai, os 10 mandamentos. Mas, queridos, sabe o que acontece aqui? Sabe o que acontece aqui? O povo estava de longe. E o povo disse para Deus, quando o povo viu a grandiosidade da presença de Deus, porque o monte, ouviram os trovões, os relâmpagos, o monte fumegando, o povo se retirou para longe e disseram para Moisés, fala tu conosco e não fale Deus conosco para que não morramos. O povo rejeitou a presença de Deus, nós não queremos Deus não, fala, Moisés, fala você com a gente,
e Deus fala com você, nós não queremos Deus falando com a gente não, porque a gente não resiste. Queridos, qual a importância que estamos dando para a presença de Deus e para a palavra de Deus? Esse povo aqui rejeitou a presença. Nós não queremos. Não, nós queremos... É o seguinte, nós não queremos fazer muito esforço, porque daí tem que jejuar, tem que se santificar, tem que viver uma vida separada. Nós não queremos, nós queremos viver de qualquer jeito. Aí, pastor, você ora, você jejuma e você traz Deus para a gente, porque a gente não quer pagar preço com isso não. Meus queridos, pastores que estão me ouvindo, membros de igreja, irmãos em Cristo, não será hoje a mesma coisa? Não estamos querendo nem ir para a igreja, estamos querendo ser abençoados dentro de casa, de braço cruzado. Estamos querendo ficar sentado dentro de casa, tranquilo, recostado no sofá, né, tio? No sofá, tranquilo. Pastor de lá ministrando e a bênção caindo aqui em casa. É assim que a gente quer. Queridos, sabe o que aconteceu com esse povo? Com a negligência deles? Não entraram na terra prometida. Não receberam a promessa. Não desenvolveram relacionamento com Deus, não conheceram a Deus. Quando chegou as provações do deserto, negaram a Deus, não estavam preparados. Queridos, só vamos entrar no que Deus tem preparado para nós depois que a gente passar o deserto. Mas para passar o deserto, eu preciso estar caminhando com Deus, porque é Deus que vai me ensinar e vai me capacitar para passar deserto. Então, queridos, o povo não entrou na terra prometida. Por que não entrou? Porque não quiseram ter um relacionamento com Deus. Não quiseram gastar tempo com Deus. Não quiseram gastar tempo com a oração, com a comunhão. Não quiseram gastar tempo com a santificação e separação do pecado. Queriam viver de qualquer jeito. Portanto, era um relacionamento superficial com Deus. O que aconteceu? Não entraram na terra prometida. Você vai ver lá, você vai continuar aqui a história, e você vai ver que de toda essa multidão, mais de 3 milhões de pessoas que saiu aqui da terra do Egito para entrar na terra prometida, só entrou 2 homens, Josué e Caleb. Só entrou 2. Porque os outros não quiseram ter um relacionamento sério com Deus. Não quiseram gastar tempo com Deus. Não quiseram gastar tempo com a palavra. Não quiseram gastar tempo com a oração, com a meditação. Eu tenho ouvido falar de crente que diz que não assiste ministração que passa de 15 minutos. Porque ele não tem tempo para gastar mais do que 15 minutos com Deus. E depois a vida está arruinada, destruída, desgraçada, o diabo deitando e rolando na família, deitando e rolando na vida, deitando e rolando no casamento, nos negócios, na vida financeira, uma vida desgraçada, e não sabe por que está vivendo assim, porque Deus está lá no último lugar. Veja o que aconteceu com Adão, que não valorizou, perdeu a presença e viveu uma vida arruinada, desgraçada. Olha lá o que está lá em Gênesis 3 que eu li para você. Olha agora o povo aqui dizendo, não, nós não queremos. Quando eles veem a presença de Deus, a gloriosa presença, o monte tremendo, Deus descendo para falar com eles. Não, nós não queremos. Nós só queremos bênção, mas nós não queremos pagar preço para andar com Deus. Queridos, até quando? Até quando a gente vai desprezar Deus? Nós estamos vendo o exemplo dos nossos ancestrais. Eu estou citando o exemplo só de 2. Estou citando de Adão e Eva e estou citando do povo de Israel no Egito, no deserto. Perderam a bênção, não entraram na terra prometida. Foram reprovados. Mas nós queremos ser aprovados. Nós que estamos aqui. Querido, se você quer ser um vencedor com Deus, é preciso estar dispostos. Precisamos estar dispostos a pagar o preço de andar com Deus. Dispostos a pagar o preço de andarmos com Deus.
Eu concluo, caminho para a conclusão dessa palavra hoje. Agora indo para Jó, capítulo 42, o último livro de Jó, capítulo 42. Jó dizendo assim, depois da experiência dele com Deus, Jó diz assim, Jó 42, 5. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Querido, se você ler o capítulo 1 de Jó, você vai ver Deus falando assim de Jó. Deus falando para o diabo assim, Satanás, você observou o meu servo Jó lá na terra? Homem temente, íntegro e temente a Deus, e que se desvia do mal. Um exemplo de cristão, o Jó. Temente a Deus, obediente, se desviava do mal. Olhando nós cristãos, um exemplo de cristão, o Jó. Tanto é que ele sofreu toda a sua provação e não abandonou Deus. Só que no último capítulo, depois da provação que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, e o capítulo 38 até o 42 é Deus se revelando a ele. 4 capítulos da Bíblia, Deus falando para Jó quem ele era. E eu já disse na ministração anterior, aí a semana passada, que você leia esses 3, 4 capítulos. Deus se revela para Jó e mostra para Jó quem é Deus. E Jó, quando ouve Deus falando quem é ele fala assim, ó, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para você que está me ouvindo aí. Jó foi preciso perder tudo o que tinha para conhecer Deus de verdade. Sabia disso? Sabia disso? Um homem temente a Deus. Um homem fiel a Deus, tanto é que Deus falou para o diabo. Homem temente a Deus e fiel, mas não conhecia a Deus plenamente. Tanto é que ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou te vendo. Queridos, é diferente. Você conhece uma pessoa de ouvir falar? Ah, eu conheço o presidente da República de ouvir falar, eu conheço o presidente dos Estados Unidos, eu conheço o cantor tal, o famoso tal, o Beltrano, a Beltrana, mas eu conheço de ouvir falar, eu nunca vi ele pessoalmente, eu não conheço a vida dele, eu não conheço ele intimamente. Conheço só de ouvir falar, mas não conheço direito. Para conhecer uma pessoa direito é preciso, há um ditado que diz que para conhecer uma pessoa bem é preciso comer um saco de sal com ele. É preciso convivência. Queridos, para conhecermos a Deus é preciso conviver com Deus. É preciso gastar tempo com Deus. É preciso gastar tempo andando com Deus, na oração, no estudo da palavra. É tempo ouvindo Deus lá no nosso quarto. É preciso gastar tempo com Deus para conhecer Deus. Mas quem sabe tem gente dizendo, não, eu aceitei Jesus Cristo, eu estou caminhando com Deus há 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu conheço Deus. Conhece nada, querido, nós estamos começando no conhecimento de Deus. Oséias 6,4 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e Ele se revelará a nós como a chuva. Como a chuva. Como é que a chuva faz? É um pingo atrás do outro até molhar a terra. E várias chuvas. Conhecer Deus é assim também. É um pingo hoje, outro amanhã. Vai molhando, vai molhando, vai molhando. E a gente vai conhecendo Deus. É assim. Nós temos que entrar na chuva. Conhecer Deus é como o rio. Um dos maiores rios do Brasil, o Rio Paraná. Lá embaixo é chamado de Rio Paraná, lá na divisa de Mato Grosso e Paraná.
Aqui em cima, em Minas, onde ele nasce, ele é conhecido como Rio Grande. Ele nasce aqui na Serra da Canastra, aqui em Minas. Lá onde ele nasce, você anda, é uma mina, que você anda a pé dentro dele, você pisa, você anda a pé. Os primeiros quilômetros do Rio Grande aqui, que é o Rio Paraná, você anda a pé. Quando chega uma distância, você já não consegue andar mais, porque ele vai enlarguecendo e você já precisa nadar ou de um barco. Lá na divisa, quando ele faz a curva lá na divisa de Goiás, de Minas com Goiás e São Paulo, ali na divisa ali em São José do Rio Preto ali, que a gente corta o Triângulo Mineiro, ali ele já dá 300, 400 metros de largura. Já é um rio que passa até quase que um navio. E lá embaixo, em Sete Quedas, lá na divisa do Mato Grosso, 4, 5 quilômetros de largura de água. Queridos, Deus está dizendo que para conhecer Ele assim, a gente começa aos poucos. Quando a gente conhece, quando a gente se entrega para Ele e a gente nasce de novo, a gente começa caminhando, dando os primeiros passos, molhando apenas a presença de Deus só para molhar a planta do pé. Mas à medida que a gente for caminhando, caminhando dentro desse rio que é Deus, indo para frente, indo para frente, indo para frente, a gente vai sendo levado por Ele. É isso que Deus quer. Mas nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos deixar ser levado por Ele, conduzido por Ele. Chegar ao ponto que a gente, igual Paulo disse, agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo chegou a um ponto que não era ele mais que conduzia a vida dele, era Deus que conduzia Paulo. É isso que Deus quer com a gente, chegar ao ponto que eu não conduzo mais minha vida, e nem você a sua, e nem nossas famílias, mas é Deus que nos conduz. Mas para isso a gente precisa querer Deus, conhecer Deus, valorizar a importância de Deus em nossa vida e conhecer essa grandiosidade que é Deus em nossa vida. Finalizando. Filipenses, agora o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora. Concluindo com a vida do apóstolo Paulo. Paulo era um perseguidor do evangelho, religioso, crente da igreja dos judeus, conhecia a Bíblia do Velho Testamento de ponta a ponta, defensor das doutrinas do Velho Testamento, defensor do judaísmo, a tal ponto de perseguir os cristãos e mata. Capítulo 9 de Atos, Paulo pega autorização da liderança judaica para perseguir cristãos, para prendê-los, matá-los e destruí-los, porque Paulo era um religioso. Como a igreja está cheia de milhares de religiosos, o Brasil está cheio de milhões de religiosos. Paulo era um desses, religioso, mas não conhecia Jesus Cristo. Conhecia a Bíblia, ia na igreja todo dia, ensinava a Bíblia. Tanto é que quando viu alguém que ele achava que estava contrariando a Bíblia, com a outra religião falando de um Jesus, que ele nunca tinha visto falar desse Jesus, ele saiu para perseguir esse povo e matá-los, junto com seu exército, com seus soldados. E lá no livro de Atos, capítulo 5, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifesta a Paulo, derruba ele do cavalo. A presença foi tão gloriosa desse Jesus, que ele diz que ele viu uma luz do céu, um clarão como um relâmpago, joga ele do cavalo no chão, ele cai no chão cego. E quando ele vê tudo, ele ouve tudo aquilo, e aquele clarão, e quando ele levanta, ele está cego, não enxerga nada, e ele ouve uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala: quem és, Senhor? E Jesus Cristo diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu estou te revelando a você. Estou começando a te revelar a você para você me conhecer. E Paulo tem um encontro tremendo com Jesus Cristo ali e ele se converte. Mas você pensa que o Paulo parou aí, meu querido? Ele não parou aí. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó: se alguém podia confiar na carne, esse era eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, que era aceita, mas a religião,
a seita da religião judaica eram os cristãos, eram os crentes mais radicais, aquele que pensava que seguia a Bíblia corretamente. Paulo fazia parte desse grupo. Ele fazia parte do grupo mais radical da igreja dele. E daí Paulo diz assim: segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo que há na lei, eu era irrepreensível. Ele diz que à luz da religião ele era irrepreensível, ele obedecia tudo, guardava tudo. Só que ele não conhecia Jesus e não tinha Jesus. E daí Paulo diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o qual sofri a perda de todas as coisas e considero como lixo, considero como esterco, para que eu possa ganhar Jesus Cristo. O religioso, pastor de igreja, liderava uma comunidade inteira, perseguia cristão, com a Bíblia na mão, mas não conhecia Jesus Cristo. Agora, quando conheceu, larga tudo, larga a religião, larga seus conhecimentos, larga tudo e diz: agora eu larguei tudo, porque eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero conhecer. Engraçado que ele, quando está falando isso aqui, já era no final da vida dele, já tinha caminhado a vida inteira com Jesus Cristo, grandes revelações de Deus, grandes milagres de Deus na sua vida, grandes milagres de Deus no ministério dele, já tinha escrito quase metade do Novo Testamento, Deus tinha dado grandes revelações para Paulo, foi até o terceiro céu, mas sabe o que ele continuava dizendo? Larguei tudo para que eu possa conhecer Jesus Cristo, ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça da fé, para que eu possa conhecê-lo, conhecer a virtude da sua ressurreição, conhecer o seu poder, o poder da sua ressurreição, para que eu possa fazer parte do seu sofrimento, para que ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Conhecer Jesus. Eu quero largar tudo. Eu considero tudo nesse mundo como lixo. A coisa mais importante para mim é Jesus Cristo, sua palavra, sua presença. Eu considero tudo como esterco. Porque eu quero ganhar Jesus Cristo. Eu quero ser achado nele. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Porque eu quero que o poder que ressuscitou ele dos mortos me ressuscite também no último dia. Porque eu quero morar com ele para a eternidade. Eu quero experimentar esse poder na minha vida. E daí ele diz: eu quero ser achado nele, para ver se de alguma maneira eu chego à ressurreição dos mortos. E aí ele diz: irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, não julgo que eu tenha alcançado, e nem que eu seja perfeito, mas eu prossigo, eu vou caminhando, eu prossigo para o alvo, eu prossigo. Paulo, o apóstolo Paulo, o homem cheio de Deus, que escreveu metade do Novo Testamento, que foi até o terceiro céu, ele diz: eu não sou perfeito e não julgo que seja perfeito, mas eu vou caminhando, eu vou prosseguindo, eu quero conhecer ele, eu quero conhecer o seu poder, a sua grandiosidade, a sua glória, eu quero fazer parte de Deus, eu quero fazer parte da ressurreição. Eu não parei, eu não estou de braço cruzado, eu não sou um religioso enferrujado dentro das igrejas. Eu comecei a conhecer Jesus no dia que ele se revelou a mim, e eu quero continuar conhecendo ele. O problema nosso é que nós paramos, nós cruzamos os braços, nós achamos que nós já somos perfeitos, nós achamos que já sabemos tudo, nós cruzamos os braços e estamos correndo o risco de ir para o inferno, porque Jesus Cristo está ficando de lado. Irmãos, ele repete: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficou para trás de mim, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Deus, eu prossigo para o céu, eu prossigo para a salvação. Eu quero Deus, eu quero o céu, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus aqui e eu quero Deus quando a vida terminar. Meu querido, qual a importância de Deus e de Jesus Cristo para você? Quanto tempo você tem gasto com o Senhor?
Quanto tempo tem gasto com o estudo da palavra, com a meditação, com a oração? Quanto tempo do dia gastamos com Deus, da semana, do mês? Temos tempo para tudo, mas quanto tempo para Deus? O dízimo de 24 horas dá 2 horas e 40 por dia. Quanto tempo temos gastado com Deus cada dia da nossa vida? Jesus Cristo está voltando, querido. Esse mundo está caminhando para o final. É hora de acordarmos, despertar do sono, como diz a Bíblia, porque a nossa salvação está chegando. É hora de acordarmos, porque Jesus está voltando. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar com você. Eu quero chamar o pastor Abel, que está aqui com a gente, para fazer essa oração. Nós vamos orar. Que essa palavra, que Deus toque seu coração ao ouvir essa palavra aí. Porque Deus falou muito forte comigo nessa semana, com essa palavra. Então, o pastor Abel vai estar orando. Chega mais perto, Abel. Pai, eu me coloco diante do Senhor, Sim, depois de Senhor. ouvir essa palavra. Sim, Senhor. Eu não tenho palavras, Sim, Pai. mas eu reconheço que eu preciso conhecer o Senhor. Precisamos, Pai. Eu reconheço, Senhor, que da maneira que estamos, Sim, Pai. nós vamos ser como Paulo era, Sim, Jesus. religioso, perseguidor, e deixando de lado, Senhor, Sim, Pai. o Senhor. Sim, Mas no Jesus. momento que ele teve o encontro contigo, Sim, Senhor. ele entendeu que ele precisava mudar, que ele precisava tirar tempo para o Senhor, tirar da vida dele tudo aquilo que impede de conhecer o Senhor. Sim, Pai. Senhor, e nessa manhã, minha oração é que o Sim, Senhor Jesus. nos leve a te conhecer, Sim, Pai. que o Senhor nos ajude a tirar de dentro de nós tudo aquilo Sim, meu Pai. que tem impedido a gente de conhecer o Senhor. Sim, Pai. Não queremos mais perder tempo, Senhor. Sim, Jesus. Não queremos mais ficar envolvido na religiosidade. Não queremos mais ficar achando, Senhor, que Senhor. sabemos tudo, que não precisamos mais de nada. Sim, Jesus. Nos Senhor, ajude. mas nós precisamos da tua ajuda para Tenha que misericórdia possamos de te nós, conhecer. Senhor. Nos ajude. Queremos, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, Sim, que o Senhor contempla nossas vidas, que o Senhor contempla a tua igreja Sim, nessa Jesus. terra. Desperta a tua igreja para esse encontro. Sim, Desperta Senhor. a tua igreja para se preparar, Senhor, para Sim, subir Jesus. contigo. Ah, Senhor, eu te peço nessa tarde, Sim, toca Jesus. agora cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Sim, Que essa Jesus. mensagem venha fluir, Senhor, nos corações. Sim, Jesus. Senhor, que essa mensagem venha despertar o teu povo Sim, para Senhor. te conhecer, para querer estar contigo, para Sim, tirar Senhor. tempo para estar na tua presença. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Sim, Senhor, Pai. toca o teu povo com essa palavra. Sim, Jesus. Toca a vida de cada um que assistir esse vídeo. Sim, Pai, Senhor. em nome de Em Jesus, nome e de toca Jesus. nossas vidas. Nos Sim. desperta, Senhor, nos sacode. Sim, Pai, Senhor. em nome de Jesus, Sim, eu Pai. quero te agradecer por esse momento. Sim, Eu quero te Senhor. agradecer por essa palavra. Sim, Eu Senhor. quero te agradecer porque o Senhor nos preservou para esse tempo. Sim, Jesus. Senhor, e nesse tempo que possamos aproveitar. Sim, Jesus. Senhor, que não sejamos como Adão e Sim, Eva, Senhor. que desperdiçou o tempo, o momento que Sim, tinha com o Jesus. Senhor. Que Sim, não Pai. venhamos desperdiçar essa chance que o Senhor está nos dando Sim, de Jesus. estar contigo, de conhecer o Senhor. Sim, ó Pai, Pai. em nome de Jesus, Sim, eu te Senhor. agradeço por esta palavra, pela Sim, vida Pai. do teu filho,
Pai, por ter se colocado na brecha, Sim, que o Pai. Senhor continua usando, que o Senhor continua falando ao Sim, nosso Senhor. coração através da vida dele. Sim, É o que Pai. eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Sim, no Senhor. nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor. Amém. Amém. Pessoal, caminhando para o final, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, sua família. Deus, nossa oração, que o Senhor esteja tocando, assista essa palavra, leia os textos e que o Santo Espírito esteja tocando a você aí, a sua família, o seu lar, aonde você estiver. Uma boa semana, com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Eu só vou virar a câmera aqui para você conhecer um pouquinho aqui da chácara. Aqui é a nossa chácara. Estou rodando aí só para você ter uma ideia. A gente está gravando aqui. Tem gente fugindo aqui para não sair na gravação. Tá aí alguns aí, ó.